Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos repassar um pouquinho de novo essa aula. Vai ser uma revisão, a mesma aula que eu dei para talvez para a maioria de vocês lá no quarto ano. A gente vai falar um pouquinho sobre alojamento conjunto, o que que é alojamento conjunto e as coisas que a gente pode esperar de complicações nesse período, né? Antes de falar do alojamento conjunto, vamos relembrar mais ou menos qual que é a expectativa do bebê antes, né, depois que assim que ele sai da barriga da mãe, e o que, que ele vai encontrar, né? Lembrar então que ele está lá na barriga da mãe, num ambiente escuro, quentinho, né? Aquela temperatura corporal da mãe ali, em torno ali de 37,5. Então ele vai sair da barriga, vai chegar na sala de parto, normalmente um ambiente super iluminado, com a temperatura média aí 22, 24 graus. Então, inicialmente já percebe que ele vai ter uma queda súbita na temperatura de aí desses 15 graus mais ou menos, né? Eu falo mais ou menos é como se a gente estivesse dentro de uma piscina quente e sai no ambiente 15 graus mais frio. É lógico que a gente vai sentir frio, o bebê vai sentir muito frio. E lembrar que a capacidade de regular a temperatura ainda não é tão boa, né? Então, a sala de parto precisa ser um ambiente acolhedor para o RN, né? Onde a gente vai ter que dar calor, baixo nível de ruídos, luminosidade controlada, presença dos pais, parentes próximos, o alojamento conjunto e o aleitamento materno. Então, tudo isso aí serve para tornar o ambiente em que o bebê vai encontrar da forma mais acolhedora possível para ele. Então, aqui só para relembrar e ilustrar um pouquinho, provavelmente esse aqui é o obstetra apresentando a criança para a mãe, esse aqui provavelmente é o anestesista, e aqui os pediatras esperando para recepcionar o bebê. Eles vão colocar o bebê numa fonte de calor radiante e iniciar primeiramente a secagem do bebê, né? Na secagem do bebê é visualizada às vezes essa capa aqui de gordura, né, que a gente chama de vernix caseoso, que ele serve nada mais do que para proteger a pele do bebê naquele período em que ele fica imerso, né, no líquido amniótico. Ele foi benéfico até agora, mas é importante que vai ser retirado uma parte, depois o restante sai no próprio banho, porque ele pode virar também uma fonte de infecção, né? Em alguns bebês é feita a limpeza das vias aéreas, com aspiração, nem todos são, mas já aproveita que se vai aspirar, principalmente se tem muco, sangue, já aproveita e vê se está tudo pérvio, né? Se as coanas estão pérvias. Então aqui está aspirando boca, narinas. Já é feita a ausculta cardíaca e pulmonar, enquanto está secando também. E nesse primeiro minuto de vida, né? Então tudo isso que eu falei até aqui aconteceu mais ou menos dentro de um minuto. O bebê vai receber as primeiras notinhas dele, que é o boletim de Apgar, né? O Apgar não é uma sigla, mas é o sobrenome dessa médica, uma anestesista, que na primeira metade do século XX ela resolveu criar algumas normas, né, para padronizar a avaliação do bebê na sala de parto e deixar tudo mais ou menos equalizado com todas as maternidades, né? Então, o objetivo da escala de Apgar, então, é avaliar a vitalidade do bebê, né? Onde vai ser observado frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, reflexo e a cor da pele. Para cada item desse é dado um pontinho que vai de 0 a 2, né? Por exemplo, a frequência cardíaca vai contar acima de 100, ganhou 2 acima de 100 por minuto ganhou 2 pontos, abaixo de 100, 1 ponto, ausente 0. Respiração também é a mesma coisa, ausente 0, fraca ou irregular 1 e choro forte 2. O tônus muscular flácido ganha 0, flexão de pernas e braços só ganha 1, movimento ativo e boa flexão ganha 2. A cor talvez seja o que as crianças mais perdem pontos, principalmente
não por causa de uma alteração cardíaca ou respiratória, mas pelo frio. Quando ela tem uma cianose central e está pálida, ela vai ganhar 0. Agora, aquela cianose de extremidades, ela tira 1 ponto, então tá dá 1, né? E normalmente o frio leva a criança a ficar com as mãos e os pés mais roxinhos. E o inteiramente rosado ganha 2. Aqui nesse ponto da cianose de extremidade, geralmente com a própria secagem e o aquecimento da criança, geralmente já passa de cianose de extremidades para rosado também, a nota vai mudar para 2. E a irritabilidade reflexa, ausente, 0, algum movimento ganha 1, a criança está chorando, espirrando, já ganha 2, né? Aqui é como que é escrito na prática, né, na maternidade. Então essa criança aqui perdeu 1 pontinho aqui na cor, provavelmente pelo que eu falei, cianose extremidades, mas no 5º minuto ela já estava toda rosada. Então vocês estão vendo que essa nota ela é feita no 1º minuto de vida e depois no 5º minuto de vida. Isso aí vai avaliar como que foi a recuperação dessa criança nesses 5 minutos, né? Quando a gente recebe uma criança no consultório, ou na UBS, ou fazer uma puricultura, normalmente a gente só vai ver a nota total. A gente não vai saber onde que ela perdeu pontos, a não ser que esteja discriminado, né? Mas para que vai servir? É mais para contar. E a gente vai entender como essa criança estava ali no 1º minuto de vida e como ela evoluiu de acordo com todas as manobras que foram feitas, né? Normalmente a criança, se ela melhora bem, não era nada tão grave, que só aquelas manobras de limpeza, secagem, estimulação já resolveu o problema, então provavelmente não era nenhuma doença mais grave. Depois é feito o corte do cordão umbilical. Aqui está clampeando e cortando, né? E aí a história do corte do cordão umbilical. Depois vocês talvez vão ter alguma aula de reanimação neonatal, lembrar que existe aquele corte precoce ou corte tardio, cada um tem a sua indicação e vantagem. Algumas crianças precisam fazer um oxigênio, nem todas, né? Na sala de parto, ali também já é feita a profilaxia da oftalmia neonatal por transmissão vertical, né? Essa aí é definido como a conjuntivite purulenta do recém-nascido nas primeiras 4 semanas de vida. E geralmente é adquirida durante o nascimento a partir do contato com as secreções genitais maternas contaminadas, né? Essa profilaxia também foi instituída por esse médico alemão, Carl Sigmund Franz Kreder, né? E ele viu lá que antes da descoberta disso aí, desse processo, 50% das crianças que contrariam a conjuntivite gonocócica no momento do nascimento apresentavam cegueira como complicação. Então, 50% das crianças que tinham a oftalmia neonatal gonocócica evoluíam com cegueira, né? E o que é o método Credé? É a técnica de pingar uma gotinha de nitrato de prata a 1% em cada olho. Só isso aí já diminuiu naquela época de 30 casos por ano para apenas 1 caso na segunda metade de 1880. E isso aí atualmente é lei, né? Essa profilaxia tornou lei 100 anos depois aqui no Brasil, depois do descobrimento dela, né? Ela deve ser feita na primeira hora após o nascimento, independente do tipo de parto. Então, se for parto vaginal ou cesárea, é feito também. Uma gotinha em cada olho. E nas meninas ainda pinga 2 gotinhas na região vaginal, né? Existe algumas diferenças do que usar, né? Então, assim, aqui no Brasil, as diretrizes da saúde ocular na infância, de 2013, orientam o uso de povidona a 2,5% como profilaxia, porque ela tem uma menor toxicidade em relação ao nitrato de prata, que ele é mais irritante, né? Já o manual de controle das DSTs, aí orienta a aplicação única de nitrato de prata a 1%, mas pode ser também a eritromicina ou tetraciclina colírica, né? Então isso aí é um pouquinho variado. Agora o mais clássico mesmo é o nitrato de prata, que é o que a gente chama de CREDE
por conta do médico que instituiu. Bom, para vocês entenderem mais ou menos como que é que funciona, a conjuntivite bacteriana gonocócica, né, causada pela Neisseria gonorrhea, ela tem o início dos sintomas aí mais ou menos com 24 a 48 horas após o parto, né? Os sintomas é um edema de pálpebra importante, aí é uma doença mais exuberante, né? Secreção purulenta em grande quantidade, uma hiperemia conjuntival importante também, bastante edema, né? Pode causar lesões oculares graves, inclusive perfuração da córnea. E além disso, também pode causar infecção sistêmica, como um sepse, até meningite, né? Tratamento para ela, no caso antibiótico, a indicação de ceftriaxona intramuscular. Só lembrar que nesse período neonatal a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso da ceftriaxona, por conta que ela interage junto com o metabolismo da bilirrubina indireta, lá por se ligar com a albumina, e pode piorar a icterícia de crianças, né, que estão com icterícia neonatal. Então, talvez a escolha aí, nesse caso, seria melhor a ceftazidima ou o claforam. Bom, e a conjuntivite bacteriana não gonocócica é causada pela Chlamydia trachomatis. Vocês lembram da Chlamydia trachomatis, que além da conjuntivite bacteriana, a gente via lá na aula de pneumonia, né, que é uma das causas de pneumonia atípica nesse período neonatal, né? Geralmente a criança vinha com uma história de conjuntivite prévia. Então ela tem um início um pouquinho mais tardio, é mais insidioso, com 5 a 14 dias após o parto. Sintomas: edema de pálpebra, hiperemia conjuntival e secreção leve a moderada. Aqui é um pouquinho mais leve o quadro, né? E a infecção sistêmica pode causar pneumonia, principalmente a pneumonia atípica, otite e rinite. Tratamento com macrolídeo, né? A gente usa eritromicina oral por 14 dias. A conjuntivite química, ela é muito comum, né? Principalmente quando a gente usa o nitrato de prata, né? E ela é uma conjuntivite bem levezinha, isso aí talvez aconteça quase que em 100% das crianças, né? Acontece após 1 a 2 dias após a administração. Ele é irritante, né? Por isso ele vai levar ali uma hiperemia conjuntival leve, um pouquinho de secreção, e a gente vai ver, né, a criança chegando no consultório, no pronto-socorro, nessa faixa etária, né, com um pouquinho de secreção, bem diferente, lógico, das demais, né, que a gente viu, da gonocócica ou da clamídia, né? E o tratamento é só limpeza mesmo, né, um processo autolimitado e acompanhar a evolução até a cura, né? Então, na prática, aqui vocês estão vendo pingar uma gotinha do credê, do nitrato de prata, né, uma gotinha em cada olho. Depois os pediatras vão medir o comprimento, medir o perímetro cefálico, perímetro torácico e depois pesar, né? Bom, também lá no parto, na sala de parto, desculpa, é feita a administração de vitamina K, né? E a vitamina K é justamente para prevenir a doença hemorrágica do recém-nascido, né? Uma doença grave em que a criança acaba sangrando bastante, né? Justamente porque já nasce com um pouco de deficiência de vitamina K. Então é feita essa injeção intramuscular de vitamina K ali na sala de parto mesmo. Bom, e o alojamento conjunto? O alojamento conjunto ainda para garantir que o ambiente seja acolhedor para o recém-nascido e também para a mamãe, para a família toda, né? É o local onde a criança vai permanecer em observação ali por 24 a 72 horas, onde são feitos vários procedimentos ali de triagem, principalmente, observação de como essa criança está, até o momento da alta, né? Ela é um local onde, para estar presente lá, precisa ter que a mãe tenha condições de estar lá presente, né? Não pode ter tido nenhuma complicação no parto, nem a criança precisa de uma observação mais intensiva, né? As vantagens do alojamento conjunto, então, é favorecer e fortalecer o estabelecimento do vínculo afetivo entre o pai, mãe e filho,
propiciar a interação de outros membros, né, da família com o recém-nascido, favorecer o aleitamento materno, né, uma vez que a mãe vai estar ali do lado, né, livre demanda, ela já vai começar a ter esse aprendizado, né, e observar o recém-nascido, filho dela, e também, né, é, que os pais e outras pessoas percebam como que é os cuidados, né, quanto ao recém-nascido, né, e eles estão do lado ali, quem melhor para estar observando, né, 24 horas ali e comunicar qualquer situação de anormalidade. Então, como eu já falei, né, ele precisa que as mulheres, as mães estejam clinicamente bem, estáveis, né, com condição de permanecer ali junto ao bebê, assim como os recém-nascidos também, né? Tem que ter boa vitalidade, já ter a sucção bem desenvolvida, controle térmico, né? O prematuro, por exemplo, ele não tem ainda um controle térmico bem desenvolvido, por isso que ele precisa às vezes ficar um tempinho na incubadora, que é um bercinho aquecido, né? E o peso maior que 1.800 gramas e não ser prematuro, então a idade gestacional acima de 34 semanas. Se não tem nenhuma dessas condições, nem com a mãe, nem com o bebê, dá para ficar no alojamento conjunto, né? Existem algumas coisas que também impedem o recém-nascido de ficar lá quando precisa de alguma medicação ou algum procedimento, né? Por exemplo, às vezes é, uma transfusão de sangue ou tomar um tipo de antibiótico, isso aí também não tem como ficar lá. Mas algumas coisas sem gravidade, por exemplo, fototerapia, até dá para ficar junto com a mãe lá no alojamento conjunto, né? E por que, então, 48 ou 72 horas, depende da maternidade, depende do tipo de parto, né? O que é feito ali no alojamento conjunto? Primeiro, exame físico do recém-nascido, né? Depois também promoção do aleitamento materno, onde o pessoal, a equipe de enfermagem e o pediatra vai avaliar a amamentação em relação à sucção, pega e posicionamento, coordenação da sucção, deglutição e respiração do bebê, né? É lógico, aqueles que podem ser amamentados. Observar as eliminações fisiológicas e controle térmico adequado do bebê. Então, se está fazendo xixi, cocô, se ele está mantendo a temperatura direitinho. É o local onde vai ser feito, né, esse período aí das 48 horas, todos os testes de triagem neonatal, que a gente vai falar disso aí, de cada um, que é muito importante, né? Teste do coração, teste do olhinho, da orelhinha, teste do pezinho e da linguinha também. E observar sinais de alerta, né? Por exemplo, a icterícia, hipoglicemia ou a perda de peso maior do que esperada. Bom, pessoal, então vamos falar quais são as intercorrências, primeiro, que podem acontecer nesse período do alojamento conjunto, né? Então, a gente tem principalmente perda de peso, a icterícia neonatal, a hipoglicemia, o eritema tóxico recém-nascido e a amamentação, né? A perda de peso, vocês lembram, né, que é comum, né, o bebê ele perder cerca aí de uns 10% na primeira semana de vida dele, né? Então a gente vai monitorizar isso aí. Tem as curvinhas para segmento, né, de acordo com as horas. Então é comum, vocês podem observar que ele vai perder peso, né? Aqui tem uma certa diferença, tem um gráfico para parto vaginal, para parto cesariana. Então percebe que ele vai perder peso mesmo, isso é normal, né? Porque nasce mais inchadinho, então esse edema vai saindo. O que é importante é monitorizar se essa perda está dentro do esperado. Caso ocorra alguma mudança nisso aí, ou saia do padrão esperado, a gente tem que perceber e tentar entender o que está acontecendo. O eritema tóxico. O eritema tóxico, apesar do nome tóxico, ele é uma coisa benigna e autolimitada. Não tem uma etiologia ainda muito específica, muito esclarecida por quê, né, de que acontece, mas é que lá para 1 a 3 dias de vida, normalmente, a criança fica toda manchada com essas pápulas, lesões até vésico-pustulosas às vezes, né? Todo o corpo, face, tronco e membros. Isso assusta bastante a mãe e o pai, a família em geral, né?
porque quem olha isso aí, a primeira hipótese é pensar que está com um quadro alérgico. Então a criança sai bem da maternidade, às vezes não acontece no período do alojamento conjunto, mas vai acontecer também 3 dias, às vezes já está em casa, né? 3, 4 dias de vida. E a primeira coisa que a família vai pensar é, tá com alergia da roupa e tudo. Então isso aí é uma coisa importante para identificar e acalmar, né? Tranquilizar a família, falar que isso é benigno e que vai sumir sozinho até nos próximos dias seguintes, tá? Icterícia neonatal. Bom, aqui a gente vai pegar um capítulo um pouquinho maior de se falar, né? Mas lembrar que a icterícia ela ocorre em 85% dos nascidos a termo e da maioria, quase que 100% dos recém-nascidos pré-termo. Isso na primeira semana de vida. Em 10% dos bebês em aleitamento materno, ela pode durar até 30 dias ou mais. Essa é aquela que a gente chama de prolongada pelo leite materno. A gente tem algumas definições para relembrar, né? A icterícia fisiológica é aquela que se caracteriza por início tardio, depois de 24 horas de vida. Normalmente tem um pico aí de bilirrubinemia após o terceiro e quarto dia e normalmente não passa muito aí de 12 a 13, né? E quando a gente tem icterícia antes de 24 horas, né? Acho que aqui pode estar 36, mas pode excluir esse 36 aí, deixar antes de 24 horas, a gente já está falando de uma icterícia precoce, e toda icterícia precoce, ela pode ter aí um caráter patológico, né? E precisa ser investigada, tá certo? A fisiológica, normalmente a gente não vai se preocupar tanto em fazer uma investigação um pouco mais a fundo, principalmente quando a gente já conhece a tipagem sanguínea, já tem alguns exames que são feitos mesmo no parto. Agora, a patológica, invariavelmente, a gente precisa investigar um pouco mais a fundo, tá? A gente consegue ver a icterícia na pele, clinicamente, quando o nível total ultrapassa os 5 miligramas por decilitro de bilirrubina no sangue, né? E ela é fisiológica porque é uma adaptação do organismo, né? Lembrar que anteriormente quem fazia todo esse metabolismo, né, da bilirrubina e tudo, era a placenta. A partir do momento em que não existe mais a placenta, o fígado, o baço, o fígado, todo esse sistema, principalmente o fígado, vai participar, vai ter que entrar para trabalhar, né? E às vezes, por imaturidade ainda, ele está se desenvolvendo, às vezes existem algumas partes do metabolismo que ainda não acordou, né? Assim, entre aspas, né? E por isso a gente não fala que é uma doença, mas é só o desenvolvimento fisiológico normal do bebê, né? Já o processo, a fisiológica dificilmente vai ultrapassar de 12 e não tem nenhum risco, né? Mas já o processo da icterícia patológica, ou seja, tem alguma coisa de doença por trás, fazendo levar e acumular a bilirrubina, ela tem o risco, sim, de alcançar concentrações muito altas, né? E a bilirrubina em concentrações muito altas, ela pode ultrapassar para o sistema nervoso central e acabar se depositando lá nos neurônios, onde vai acabar lesando neurônios, né? E levando esse quadro aí de encefalopatia bilirrubínica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é conhecido como kernícteros. Bom, então a icterícia, só lembrar, né, pode ser classificada como não colestática, que é aquela que tem o predomínio de bilirrubina indireta, ou seja, não conjugada, e a colestática, que tem o predomínio de bilirrubina direta, que é a conjugada. Vou falar um pouquinho então primeiro da icterícia fisiológica, né? Então ela sempre vai ser uma icterícia de início tardio, progressão lenta, né? Já falei que a bilirrubina no feto é metabolizada pela placenta. Depois que clampeia o cordão umbilical, aí o próprio RN vai assumir essa função de degradação da bilirrubina, né? E aí, até o fígado, até o sistema todo se adaptar para entrar, né,
no funcionamento correto, vai ter aí uma hiperbilirrubinemia transitória, um excesso de bilirrubina no sangue, porque ele não vai conseguir metabolizar de cara, né? Isso aí tem efeitos na produção, na conjugação e na circulação interhepática no período neonatal. A gente vai ver mais ou menos como é que funciona isso. É a causa mais comum de icterícia no período neonatal, é a icterícia fisiológica, né? Pela limitação, né, do metabolismo de bilirrubina, principalmente pela sobrecarga de bilirrubina ao hepatócito. E, junto com isso, uma menor capacidade da captação hepática e conjugação e excreção hepática ineficiente. Não é que ele tem um problema de deficiência nisso aí, mas ainda não chegou no momento correto dele assumir a função 100%. Então, acaba captando menos bilirrubina indireta para dentro do fígado. A que entra, ele conjuga um pouco menos e excreta um pouco menos também. Associado a isso, chega mais bilirrubina indireta para o fígado do bebê, porque existe uma produção aumentada, né, dessa bilirrubina. Da onde vem? A produção da bilirrubina, ela vem na degradação das hemácias, né? A hemácia, quando é degradada pelo macrófago lá no baço, ela libera o grupo M e a globina. A globina, ela vai ser transformada em aminoácido e vai entrar na fabricação de outras proteínas. O grupo M, né, ele vai ser convertido em biliverdina e depois em bilirrubina indireta, né? Se a hemácia do bebê dura menos tempo, né? Uma hemácia adulta dura 120 dias mais ou menos, a do bebê dura aí uns 90, então é maior degradação, mais rápido, né? Isso aí leva a uma chegada de uma maior quantidade, um maior volume de bilirrubina no fígado. Então a sobrecarga, né, de bilirrubina ao hepatócito. A gente também, o bebê ainda tem também uma flora intestinal escassa, ainda não está formada. E isso leva, então, um aumento da circulação interhepática e ele vai ter uma absorção maior da bilirrubina que está lá no fígado. Isso aí leva a acúmulo também de bilirrubina no sangue, né? E a icterícia prolongada pelo leite materno. Essa é aquela que tem uma icterícia fisiológica, que tende normalmente a assumir ali com uma semana, no máximo uma semana e meia, mas a gente tem uma criança que fica com essa icterícia aí por 3, 4, 5 semanas a mais após o nascimento. Bebê saudável, não tem nada que possa justificar alguma coisa clinicamente para ele. Bom ganho de peso, aleitamento natural. A gente procura sempre sinais que possam levar a pensar em alguma patologia e exclui todos. Então, o diagnóstico de icterícia pelo leite materno é sempre um diagnóstico de exclusão, né? É sempre por aumento de bilirrubina indireta, né, pessoal? Tomar cuidado, porque se toda vez que for pela fração direta, isso sempre é doença. Então, a gente está falando aqui de aumento de bilirrubina indireta, né? Não tem uma causa tão esclarecida, né? Mas acho que tem substâncias ali no leite que pode interagir com a conjugação da bilirrubina indireta e faz com que ela sobre um pouco mais, né? De qualquer forma, feito um diagnóstico de icterícia prolongada pelo leite materno, a nossa conduta é tranquilizar a mãe, tomar cuidado, né? Porque se a mãe vai numa consulta tentando esclarecer porque a criança está amarela e você falar que é o leite materno que está fazendo isso aí, ela vai ficar com receio de amamentar. Então a gente tem que explicar e deixar bem claro de que o leite materno está fazendo bem, não está fazendo mal e que essa icterícia é uma coisa passageira e transitória. E a patológica? A patológica é aquela que acontece com menos de 24 horas de vida, sempre, né? E ela pode ser também, principalmente, aumento da produção de bilirrubina. Então, indiretamente, pessoal, vai ser sempre em algum desses 3 pontos aí. Ou a produção de bilirrubina, chegando mais bilirrubina para ser metabolizada no fígado, e o fígado não dá conta e acaba depositando. Ou diminuição da própria conjugação, que é a transformação da indireta para direta lá no fígado por algum problema, por
deficiências nas enzimas, né? Que é, por exemplo, no caso da síndrome de Crigler-Najjar, síndrome de Gilbert, né? No caso de diabetes, hipotireoidismo congênito ou galactosemia, e aumento da circulação interhepática, aqui você vai ter uma reabsorção maior de bilirrubina do intestino de novo para o sangue, né? E lembrar que a principal causa de aumento na produção da bilirrubina é principalmente por conta da maior degradação das hemácias, que a gente vai ver nas doenças hemolíticas e também quando a criança é muito policitêmica. Normalmente o bebezinho recém-nascido já tem um HB e HT bem mais alto, mas quando chega a um nível muito maior, é lógico que o baço ele vai querer eliminar todo esse sangue, todas essas hemoglobinas excedentes, e isso leva a um aporte de maior quantidade de bilirrubina ao hepatócito, né? Então aqui vocês estão vendo, né? Várias causas não fisiológicas, ou seja, patológica da hiperbilirrubinemia indireta, né? A sobrecarga de bilirrubina ao hepatócito, principalmente doenças hemolíticas, e aqui a gente vai ver principalmente a incompatibilidade RH e ABO. As outras existem, mas são mais raras. Causas adquiridas de sobrecarga de bilirrubina, né? Infecção, por exemplo, sepse, a policitemia, né? E deficiências na inibição e conjugação da bilirrubina. Aí lá a gente está pensando dentro do fígado. Quando tem deficiência da enzima que conjuga a bilirrubina indireta para direta, a gente pode ter aqui a síndrome de Gilbert ou a síndrome de Crigler-Najjar. E hipotireoidismo congênito e crise por leite materno também pode influenciar justamente essa conjugação de indireta para direta, a bilirrubina não conjugada para conjugada. Vamos falar um pouquinho então das doenças hemolíticas e principalmente as incompatibilidades RH e ABO, né? A incompatibilidade ABA-ABO, ela é caracterizada pela tipagem do RN A, B ou AB e a mãe O. E RH é a mãe RH negativo e a criança RH positivo. Então lembrando que é só nessa situação, hein, pessoal? Lembrando que a mãe RH negativo, ela não tem o antígeno e não tem o anticorpo contra o antígeno RH. O RH positivo, ele fala que existe o antígeno RH, mas também não tem o anticorpo, porque senão a própria criança, a própria pessoa se entraria em autohemólise. Para a mãe adquirir esse anticorpo, então vocês estão vendo que ninguém nasce com um anticorpo contra o antígeno RH. A mãe que é RH negativo, para adquirir o anticorpo anti-RH, ela necessita de uma sensibilização prévia. É como se a gente, quando fica doente e desenvolve anticorpo, ou como toma uma vacina e vai desenvolver anticorpo. É uma sensibilização prévia à própria doença, né? Essa sensibilização, ela ocorre quando a gente tem a hemorragia transplacentária, que essa hemorragia ocorre numa quantidade muito maior, principalmente no momento do parto, quando a placenta é desgarrada do útero e existe o contato, a troca de hemácias fetais para dentro do corpo materno. Entrando essas hemácias fetais que vão levar o antígeno RH, o sistema imunológico da mãe vai identificar o antígeno e vai começar a produzir anticorpo contra o RH. Inicialmente produz IgM, né? Para depois, mais tardiamente, vem a produção da IgG. Já no sistema ABO, precisa necessariamente a mãe ser O e a criança A, B ou AB. E aqui nesse caso, todos nascem com anticorpos, tá certo? Já nascem com anticorpos. Por isso, não tem necessidade de uma sensibilização prévia, né? Como que funciona isso aí? Bom, quem é do grupo a hemácia dele é dessa forma aqui. Ela tem na superfície vários antígenos A. E lá no plasma já é de fábrica, né, já é de nascença, ter a presença de anticorpo anti-B, né? Esse anticorpo que se encaixa aqui na hemácia do B. Quem é grupo B vai ter na hemácia antígenos B e no plasma anticorpo anti-A.
Quem é do grupo AB? Aqui a gente tem a exceção do anticorpo, né? Na hemácia vai ter antígenos A e antígenos B. Por isso que não pode ter anticorpo, porque senão haveria uma autohemólise. Só que, então, a gente vê que essa pessoa aqui, que é a AB, ela só tem antígeno e não tem anticorpo. Se ela não tem anticorpo nenhum, ela pode receber tanto sangue do grupo A, porque não tem anti-A, tanto sangue do grupo B, porque não tem anti-B. E pode receber também do grupo O, porque vocês estão vendo aqui que o grupo O não tem nenhum antígeno. Então, esse grupo A recebe sangue de todos, ele é conhecido como receptor universal. O grupo O, como não tem nenhum antígeno, ele pode ser doado para qualquer tipo. Não tem antígeno, nenhum anticorpo vai reconhecer. Em compensação, ele no plasma ele tem os dois anticorpos, anti-A e anti-B, portanto ele não pode receber, não pode entrar em contato com nenhum desses antígenos aqui. Por isso que na incompatibilidade ABO só acaba acontecendo quando a mãe é do grupo O e a criança é desses grupos aqui, A, B ou AB, né? Aí vocês devem estar perguntando, né? Mas e se a mãe for A e a criança for B? Não vai ter incompatibilidade? Assim, se fosse uma doação de sangue, com certeza não pode e teria incompatibilidade. Mas o que acontece aqui, a resposta é fácil, é simples. Esses anticorpos anti-B e anti-A aqui que existem no grupo A e B, eles são na maioria, na sua essência, IgM, do tipo IgM. E anticorpo IgM não atravessa a barreira placentária porque eles são muito grandes. Então não tem risco contra a criança. Já a mãe que tem aqui o grupo O, esses anticorpos aqui são na maioria IgG, que é um anticorpo menor e sim ultrapassa a barreira placentária e aí entra dentro do organismo do feto, levando a hemólise intraútero, certo? E depois também quando nasce. Bom, a incompatibilidade ABO é a mais frequente, né? 15% tem risco ABO, cerca de 2% manifesta a doença, limitada a mãe tipo O e RNA, B ou AB. Isso aqui, pessoal, pergunta, porque cai muito em prova. Eles jogam com os tipos de sangue aí para confundir mesmo e saber, para pessoas tá certa, né, de que é mãe O, criança A e B ou AB. Mas, apesar de ser a mais frequente, ela também é a mais leve do que a incompatibilidade RH. A icterícia é um pouco mais leve, tá? Indivíduos, aqui é aquilo que eu expliquei, né? Por que que não acontece, né? Se a mãe é A e B, por que que não passa? Justamente porque a IgM e quem é tipo O inclui muito IgG que atravessa a placenta. Como já nasce com o anticorpo, como já tem desde o nascimento, não precisa sensibilização prévia, então a incompatibilidade ABO já está presente na primeira gestação, tá certo? Na incompatibilidade RH, né, na doença hemolítica, a gente vê que a definição vai ser mãe RH negativo, carregando um feto RH positivo, né? Para isso, lembrando que a mãe não tem antígeno, não tem anticorpo prévio, né? Nenhum antígeno, né? Quando ela é exposta a antígenos RH derivado do pai, que vem pelos eritrócitos fetais, e aí ela assim, ela se sensibiliza e começa a produzir anticorpos. Inicialmente IgM, para depois virar o IgG, né? Os IgM não passa a placenta, mas o IgG passa facilmente a placenta, como a gente viu lá quando eu falei na incompatibilidade ABO, né? Então eles vão passar facilmente pela placenta e se liga aos eritrócitos fetais e vão destruir, né? É a principal causa da doença hemolítica do feto e do neonato, também conhecida como eritroblastose fetal,
né? Incompatibilidade RH. E aí vai ser uma anemia fetal progressiva, que quando não é tratada pode levar à hidropsia fetal, que é acúmulo de líquido nos compartimentos serosos e ocasionando a morte, né? Então, a incompatibilidade RH é uma condição em que uma mãe RH negativa, gestando um feto RH positivo, pode produzir anticorpos contra antígenos RH, que são sempre derivados do pai, né, nos eritrócitos do feto. Esses anticorpos podem, então, atravessar a placenta, o IgG, e destruir os eritrócitos fetais. Principal causa de doença hemolítica do feto em neonatos também é conhecida como eritroblastose fetal. Para essas mães, quando o caso é mãe RH negativo, pai RH positivo, é feita a imunoprofilaxia efetiva, né? Isso é preciso e fundamental para a prevenção primária. Quando você não consegue fazer essa profilaxia, o que é pensado em fazer seriam transfusões fetais intrauterina, que pode salvar até a vida, mas é muito complicado, né? E quando consegue fazer essa, você tem que ter aí toda uma estrutura, né, bem grande para fazer transfusão fetal. Quando consegue, dá para ter uma taxa de sobrevivência maior que 90%. Como que funciona? Então a mãe, RH negativo, primeira gravidez, criança RH positivo. No momento do parto, principalmente, ocorre aquela hemorragia transplacentária, né, em que a passagem de hemácias fetais, RH positivo, para o sangue da mãe. O sistema imunológico detecta isso aqui e começa a produzir anticorpos anti-RH, inicialmente IgM. Esses anticorpos não vai acontecer nada para essa criança aqui, porque já saiu. Segunda gravidez, aí é uma criança de novo, RH positivo, a mãe aqui já foi sensibilizada na primeira gravidez, então o sistema imunológico dela já está preparado para reconhecer esse antígeno e desencadear uma resposta imunológica, né? E já tem, nesse momento, anticorpos IgG que atravessam a placenta. Então, nesse momento, ocorre a passagem de anticorpos da mãe para a circulação fetal, que vão se ligar nas hemácias, causando hemólise, né? A resposta primária de IgM é uma resposta lenta, não atravessa a barreira placentária e precisa de um volume maior para desencadear, para o sistema imunológico identificar. Já a resposta imunológica tardia, que é IgG, ela já é uma resposta secundária, né? Ela é muito mais rápida, o sistema imunológico ele já está de prontidão, então ele reconhece rápido os antígenos, já manda os anticorpos IgG que atravessa a placenta e não precisa de um volume tão alto para deflagrar essa resposta. Cada vez que a mãe fica grávida de uma criança RH positivo, maior fica essa resposta imunológica que a mãe vai desenvolver. Por conta disso, de ter uma necessidade, uma sensibilização prévia, raramente ocorre na primeira gestação, né? Onde a mãe não era sensibilizada antes. A hemólise excessiva leva a muita bilirrubina, associa então a que o bebê tem uma conjugação de bilirrubina e excreção ineficaz, isso leva ao acúmulo de bilirrubina indireta e à icterícia, né? Lembrar que tanto na incompatibilidade ABO quanto na incompatibilidade RH, e a RH é um pouco mais grave que a ABO, os níveis de bilirrubina podem ser altos. E é aqui que a gente vê o problema, o grande problema de poder se depositar lá no sistema nervoso central, causando kernícteros, né? Então, quais são os fatores de risco que levam uma mulher a se sensibilizar? Então, história, lógico, de uma criança RH positivo para uma mãe RH negativa.
Quando durante a própria gestação, mesmo a primeira gestação, é submetida a procedimentos fetais invasivos, então tudo que possa mexer assim com invasão, né, pode ter hemorragias e contato com sangue fetal, hemorragia feto-materna, trauma placentário, abortos espontâneo, ameaçado ou induzido, omissão, né, da imunoprofilaxia de RH adequada após um evento obstétrico, qualquer um desses aqui, né, que potencialmente pode levar à sensibilização, e multiparidade também, né? Como deve ser feito então frente a uma mãe RH negativo, pai RH positivo? Bom, para evitar que a mãe seja sensibilizada, então a gente tem que saber se a mãe é sensibilizada ou ela é não sensibilizada. Para saber se é não sensibilizada, vai ser dosado o cumbis indireto da mãe. O cumbis indireto é aquele que vê se existe anticorpo anti-RH circulante no plasma. Se é negativo, então ela é não sensibilizada. Essa mãe é a candidata para fazer a prevenção, né? E é feito exatamente com a administração de imunoglobulina anti-D, né? Também conhecida como o nome comercial Rogan ou Matergan. Indicação, então, de fazer Rogan ou Matergan para essas mulheres em risco. Entre a 28ª e a 34ª semana de gestação, para todas as mulheres com o cumbis direto negativo, quer dizer, não sensibilizada, e que tenha parceiros positivos, claro, né? Senão não precisa, não tem necessidade. A criança, se for negativa, a mãe e o pai negativo, os dois são recessivos, a criança vai ser também negativa. Em até 72 horas depois do parto, quando o filho é RH positivo, e não se sabia, né? Ou em caso de aborto, quando se desconhece o grupo sanguíneo do feto, é indicado fazer a imunoglobulina. Qualquer episódio durante a gestação de sangramento vaginal, sempre depois de aminocentese e amostragem para vírus coriônicos. E lembrar que o parto, ser o mais livre de trauma possível, evitar a remoção manual da placenta, deixar que ela se desprenda, tudo isso aí para minimizar, né, a hemorragia fetal placentária ali, para tentar minimizar a sensibilização materna. Usando a imunoglobulina, caso exista algum antígeno circulante, a imunoglobulina ela vai lá e elimina esse antígeno antes que o sistema imunológico da mãe encontre e comece a produzir a sua resposta, né? No caso de mãe já sensibilizada, não dá mais para fazer o Rogan porque a gente não vai conseguir reverter a memória imunológica, né? Então, o que tem que ser é vigilância materna e fetal quanto a sinais de anemia ou anemia fetal ou hidropsia. Então, vai ser uma gravidez de risco em que vai ter que ser sempre monitorizado até que a criança nasça, né? E outras causas de icterícia neonatal, jejum prolongado, né, que favorece a absorção de bilirrubina, uma reabsorção maior no nível intestinal, né, e aí, consequentemente, maior aporte para a circulação sanguínea. A icterícia prolongada pelo hipotireoidismo congênito, né? O hormônio da tireoide ele é indutor dessa enzima aí, glucuroniltransferase, que é aquela enzima que faz a conjugação da bilirrubina indireta e indireta lá no hepatócito. Portanto, menor atividade do hormônio tireoidiano, menor atividade da enzima, e aí vai ter menos conjugação e sobra a bilirrubina indireta. Presença de sangue, né, pelo corpo, como céfalo, hematoma, equimose, outro sangramento. E esse sangue aí ele vai ser degradado em algum momento, vai ser eliminado e vai gerar metabólitos de bilirrubina indireta. Então, a maior aporte de bilirrubina no fígado também, isso leva a uma prolongação, talvez, de um quadro de icterícia, né? Então, sempre a gente está uma icterícia prolongada. Antes da gente falar que é leite prolongado pelo leite materno, tem que descartar hipotireoidismo congênito, qualquer tipo de sangramento, equimose, céfalo-hematoma, certo? Quais são os fatores de risco para ter a hiperbilirrubinemia indireta, então? A mãe
O, IRH negativo e ou RH negativo, né? A criança tem um irmão prévio que necessitou de tratamento para icterícia neonatal, então, quer dizer, essa criança que vai nascer pode ter risco de ter icterícia também. Mãe diabética, prematuridade, isso eleva o risco também, né? Sexo masculino, baixo aporte de leite materno na primeira semana de vida, com perda exagerada do peso. Aqui a gente fala que, por exemplo, o fígado, às vezes precisa pegar no tranco para começar a metabolizar para começar a funcionar e funcionar completamente, sua função 100%, e metabolizar esse aporte de bilirrubina, né? Que está chegando, de bilirrubina indireta. Muitas vezes, a criança que não mama muito bem, está muito preguiçosa, às vezes, se você der um pouquinho de leite de fórmula, não estou falando para mudar nem para iniciar, mas um shotzinho de fórmula faz o fígado voltar não, mas começar a trabalhar, entender qual que é a função dele lá, né? E alta precoce da maternidade é aquilo lá, a gente vê, saiu antes de ter a avaliação de uma icterícia, a criança fica ictérica e tem o risco de aumentar sem ter uma intervenção correta, fazendo a hiperbilirrubinemia. Quais são as complicações, né, da hiperbilirrubinemia indireta? Porque é para isso que a gente está tentando entender e tentando intervir, né? Que é justamente a encefalopatia bilirrubínica, que vai causar letargia, hipotonia e sucção débil no começo, evoluindo com hipertonia e hipertermia, um choro agudo característico de alta intensidade, e a evolução disso tudo vai para apneia, coma, convulsão e óbito, né? Ela passa, né, a bilirrubina indireta, ela passa pelo tecido nervoso e vai se acumular lá nos núcleos da base, né? Então a gente está olhando aqui, né, um material de necrópsia, tudo amarelo aqui, que é o pigmento mesmo biliar, que uma vez que ele se deposita, não consegue sair mais. Da pele ele sai, mas do sistema nervoso não. E isso aqui leva à morte de neurônios, levando toda essa encefalopatia. É isso que a gente tem que evitar. O diagnóstico clínico, a gente pode usar as zonas de icterícia de Kramer, não é? Que é uma simples visualização. A gente vai dividir o corpo da criança em zonas, né? Então, da cabeça até os ombros é a zona 1, dos ombros até a cicatriz umbilical, a zona 2, da cicatriz umbilical até o joelho, zona 3, pernas e braços, zona 4, mãos e pés, zona 5. Para cada zona que a gente detecta, então a gente vai ver que a icterícia ela vai se depositando céfalo-caudal. Então ela vai da cabeça para os pés. E também quando ela vai sendo eliminada, ela vem de baixo para cima também. Se eu vejo que está amarelo só na zona 1, significa que mais ou menos a bilirrubina total circulante no organismo da criança está em torno de 6. Zona 2, em torno de 9, zona 3, em torno de 12 e assim por diante. Isso dá para a gente uma estimativa do valor da bilirrubina e é útil principalmente naqueles lugares que você está que não tem como fazer um exame laboratorial tão rápido, né? Às vezes você está num posto de saúde ou algum outro local que isso aí vai demorar muito para ter o resultado. E o que fazer quando a gente tem o resultado? Então, para a gente ter ideia, né, a gente vai usar o gráfico de Butani, que é esse gráfico aí que vocês estão vendo, né, que ele me diz o quê? Qual que é o risco que essa criança tem de desenvolver uma hiperbilirrubinemia, ou seja, o risco que essa criança nesse momento tem de que essa bilirrubina vai ultrapassar os 17,5 miligramas por decilitro, né? Esse aqui é legal porque às vezes você está numa situação no posto de saúde ou no consultório e você tem que decidir o que eu faço com essa criança. Observo ou encaminho para um pronto-socorro, para uma intervenção, para um tratamento, né? Exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, uma criança com 36 horas de vida e ela está dosando aqui, ela vem para mim com uma bilirrubina de 8 aqui, nesse pontinho, não sei se vocês estão vendo aqui
a setinha, mas nesse pontinho, nessa intersecção aqui, eu vejo que ela está num risco, uma zona de risco intermediário baixo. Então, abaixo, risco intermediário baixo. Daqui para baixo, eu fico mais tranquilo e eu posso observar. Se o ponto cair em zona de risco intermediário alto para alto risco, eu preciso encaminhar para um pronto-socorro para intervenção. Por exemplo, 48 horas de vida e vem 15, eu vejo que essa criança está em zona de alto risco, então essa criança eu vou encaminhar para o pronto-socorro para uma intervenção, correto? Então, só lembrando aqui as causas mais comuns de icterícia não colestática, né, as custas de bilirrubina indireta no recém-nascido. A gente vai ter a icterícia fisiológica, que é aquela que acontece mais tardiamente, após 24 horas de vida, né, os valores mais baixos, um pico máximo no terceiro dia de vida, que geralmente não passa aí dos 13 e vai melhorar em uma semana. A gente tem a patológica, né, que é a icterícia patológica do recém-nascido, aquela que é precoce, antes de 24 horas de vida, com valores de bilirrubina total maior que 12, geralmente essa é a que mais preocupa, independente da idade pós-natal e sempre alerta para a investigação da causa. E aquela prolongada pelo leite materno, que é benigna e que a criança não tem mais nada, não tem, está tudo bem com ela, bem clinicamente, e que só faz prolongar uma icterícia fisiológica, tá? Tratamento, então, inicial, e um dos principais que é mais usado é a fototerapia, que pode ser simples, né? Essa luz, esse espectro de luz da fototerapia, o que ele faz? Ele degrada as moléculas da bilirrubina indireta, que elas são lipossolúveis, transformando em substâncias hidrossolúveis e assim podendo ser eliminada pelo rim. Então, quanto maior a área, né, a superfície que a luz pega, maior vai ser, mais rápido vai ser a degradação da bilirrubina. Então, a gente está vendo aqui uma fototerapia simples, que é um ponto de luz só. Aqui embaixo, no meio, vocês estão vendo uma criança com... esse aqui é uma criança com... A gente chama que é o Billy Blanket, né? No próximo slide, no outro slide mais para frente vai ter, que é como se fosse um cobertorzinho de luz que envolve a criança, e aqui um spot, que a gente pode adicionar também como foto simples. A gente tem a foto dupla. A foto dupla vai ter a luz em cima e embaixo. E aí acaba pegando a criança 360 graus. E a gente usa quando os níveis de bilirrubina são mais altos, a gente quer alguma coisa mais rápida. E aqui outros pontos de luz, né? A gente está vendo aqui mais um spot, que ele pode ser usado até como em combinação com a foto dupla, e aí viraria uma foto tripla, né? Para colocar exatamente em algum ponto em que a foto não está pegando, fazendo sombra, ou mesmo o Billy Blanket, que pode ser usado também. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo, a gente falou de duas complicações já que acontecem no período de alojamento conjunto, a perda de peso e a hipo e a icterícia neonatal, né? E agora vamos falar de mais uma que é talvez agora um pouco mais simples, né? A hipoglicemia, né? Que nada mais é do que a diminuição da carga glicêmica no sangue da criança, né? Valores que são considerados normais para a criança são esses que estão aqui embaixo, nesse quadro aqui embaixo, né? 0 hora de vida, a glicemia desejada, e aqui a gente tem pela Academia Americana de Pediatria e a Sociedade de Pediatria de Endócrino e Pediatria, né? Em torno de 50, depois dos 48 horas já aumenta para 60, né? E assim vai. Lembrando, né, também que assim que a criança nasce, é ela que vai fazer todo o processo de armazenamento, glicogenólise,
reserva hepática e tudo isso é a utilização da glicose. Então, no começo, ela ainda nasce com aquela reserva de glicose que veio do sangue materno. Cortou esse suprimento, vai gastar toda essa reserva e aquelas reservas toda a reserva que está no sangue de glicose e mais as reservas do fígado de glicogênio. Se não tiver a reposição com a alimentação, ela vai fazer hipoglicemia, né? Então, ela ocorre com maior frequência nos pacientes com baixa reserva de glicogênio. Quem que são esses pacientes, né? A reserva de glicogênio ela é principalmente abastecida no final da gestação, né? Então, se tem lá um depósito de glicogênio que acontece no finalzinho da gestação, aqueles que nascem pré-termo acabam não tendo esse estoque tão cheio. Então, eles tendem a fazer mais hipoglicemia, né? Além disso, existe aqueles que nascem grande para a idade gestacional, filhos de mãe diabética. Eles têm uma carga glicêmica que recebe da mãe tão grande que crescem mais, só que ao mesmo tempo eles têm uma resposta da glicemia, da insulina um pouco mais inibida, certo? Então, quando eles cortam essa reserva de glicemia da mãe, eles tendem a jogar tanta insulina que está vindo do próprio organismo para ter aquela carga glicêmica tão alta que vai fazer com que ele apresente uma hipoglicemia mais frequente do que se não fosse filho de mãe diabética, né? Os sinais e sintomas. Na grande maioria das vezes, sinais e sintomas de hipoglicemia em neonatos são inespecíficos. Aliás, como todo sintoma nessa idade, né? Bem inespecífico, né? Então, inclui desde irritabilidade, recusa alimentar, sucção débil, letargia, apneia, hipotonia, e por aí vai, né? Hipotermia, crise de cianose, qualquer um desses aqui, pessoal, pode significar hipoglicemia. Não adianta ficar esperando só que uma criança com hipoglicemia vai ser aquela que vai ter convulsão, né? Que é muito mais comum ou coma, né, que é muito mais comum em pacientes mais velhos, né? E muitos deles são assintomáticos, né? Isso que é o problema, né? Porque a gente precisa ficar atento para esses que são assintomáticos e está desenvolvendo uma hipoglicemia, às vezes até grave, né? Para isso, a gente tem que identificar quais são os fatores de risco para fazer hipoglicemia e essas crianças que têm fator de risco são aquelas que são candidatas para uma monitorização mais intensa dos níveis glicêmicos, né? Então, antecedentes maternos, diabetes gestacional ou pré-gestacional. Filho de mãe diabética faz mais hipoglicemia com certeza, né? Administração de drogas à gestante ou hipoglicemiantes orais. Isso pode levar na criança a hipoglicemia. Infusão intrapátio de destrose. Então, você está dando uma carga de glicose maior para a criança. Hipertensão e pré-eclâmpsia também, né? Então, só alinhando e só repassando, muita glicose vindo da mãe, no caso da diabetes, por exemplo, ou infusão externa de glicose, vai fazer essa glicose passar para a criança, fazer uma hiperglicemia. O pâncreas da criança, vendo essa hiperglicemia, vai lançar mão de muita insulina para conseguir fazer com que essa glicose seja metabolizada. A partir do momento em que corta o vínculo materno, vai cair a glicemia, mas a insulina vai estar alta ainda, então aí vem a hipoglicemia, tá certo? E antecedentes neonatais, a gente vai ter a prematuridade, lembrar, baixos estoques de glicogênio, restrição de crescimento intrauterino, hipóxia, isquemia, sepse, então CEPIG ou GIG, hipotermia, policitemia e outras situações, né? Erro inato metabolismo, tudo isso, qualquer uma dessas situações, então vai tornar o nosso pacientinho candidato para uma monitorização mais intensa. E o que fazer?
aqui não muda muito, né? Então a gente vai ter de acordo com se a criança está assintomática ou sintomática, né? Vamos triar as crianças, né? Principalmente aquelas com fator de risco, né? A gente tem aqui PIG, filho de mãe diabética, GIG, pré-termo, né? Tudo isso aqui. E aí é assim, hipoglicemia sintomática, hipoglicemia menor que 40 é glicose endovenosa, push de glicose. Agora, a criança está assintomática. Nas primeiras 4 horas de vida, você vai alimentar a criança, falar para a mãe amamentar. Se não tiver condição de amamentar, vai ter que dar uma fórmula, né? E vai medir a glicemia depois da primeira dieta, 30 minutos. Se mantiver ainda uma hipoglicemia, né, uma glicemia menor ainda de 25, se for menor que 25, a gente faz o push de glicose endovenoso. Se a gente repetir a dieta e ainda mantiver, e aí a gente vai ver se vai realimentar, porque ele está assintomático, né? Ou mandar na glicose EV. Agora, 4 a 24 horas de vida, muda um pouquinho aqui, dá para ir para uns 35, né, de fator de corte, e a gente vai fazer mais ou menos assim, glicose EV ou realimentar, né? Geralmente, a quantidade de glicose EV que é feita, 2 a 4 ml por quilo de glicose a 10%, tá certo? Bom, então agora vamos falar dos exames de triagem neonatal que são feitos também durante o período do alojamento conjunto, né? Tudo que a gente fala sobre triagem é justamente para isso, para ter um rastreamento populacional, identificar as doenças e distúrbios num tempo oportuno, para que a gente consiga uma intervenção adequada, né? O tratamento e acompanhamento contínuo e reduzir, principalmente reduzir a morbimortalidade e melhorar a qualidade de vida da criança, né? A triagem, então, ela visa identificar numa população assintomática, né, aquela criança a gente não sabe, ela não tem nada ainda, né? Aqueles indivíduos, aquelas crianças que vão ter o risco de desenvolver uma doença ou um distúrbio, né? E que se beneficiariam, que vão se beneficiar num tratamento, numa intervenção precoce, antes mesmo de aparecer os sintomas. Por isso, vocês vão ver o quão importante é, né, fazer essa intervenção, fazer esse diagnóstico antes do aparecimento da doença. Bom, quando a gente fala em triagem neonatal, a gente está falando principalmente em a triagem metabólica, né, que é o teste do pezinho, a triagem dos distúrbios auditivos, também conhecido como teste da orelhinha, triagem de cegueira congênita ou outros distúrbios oculares, né, que é o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho, que diagnostica cardiopatia congênitas críticas, e o teste da linguinha, que é o único que a gente não vai falar, mas é o mais simples, né? Em que você, com o abaixador de língua, você olha e vê onde que está localizado o frênulo sublingual, para ter ideia se se é na localização normal ou se está muito deslocado para a ponta, né? Fazendo aquela língua presa. Isso pode levar a um tratamento precoce e ajudar a criança a não ter distúrbios de fala nem de deglutição, né? Um otorrino ou um cirurgião pediátrico pode fazer um cortezinho do frênulo, né? Que a gente chama de anquiloglossia. E, e assim a gente consegue tratar antes que a criança venha ter algum prejuízo por conta disso, né? Bom, primeiro deles, então, a triagem neonatal metabólica, né? Distúrbios metabólicos, é o teste do pezinho, também é lei, né? E é feito de forma gratuita no Brasil. A diferença é que o teste gratuito, que é o básico, ele diagnostica cerca de umas 6 a 10 doenças. E existe aqueles que são particulares, que acabam investigando mais de 50 doenças, né? Principalmente o teste básico ele contemplava a fenilcetonúria
hipotireoidismo congênito, a doença falciforme e outras hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita, deficiência de biotinidase. Depois disso, novos exames estão sendo incluídos, né, mesmo no básico, né, onde já foi incluso a investigação de toxoplasmose congênita, outras doenças ligadas à hemoglobina e fenilalanina. Vai ter inclusão de outros problemas detectados com açúcares, aminoácidos, ciclo de ureia, gorduras, tudo pegar reinato de metabolismo, né? Doenças lisossômicas, imunodeficiências primárias, até também rastreamento de atrofia muscular espinhal, certo? Mas como tudo que precisa aí de política envolvida, né, não é uma coisa tão simples, um pouco demorado. Vocês estão vendo aqui nessa reportagem aqui da Folha de São Paulo, de 2023, que mesmo 2 anos após a ideia de ampliação, ainda não tinha sido aprovado, né, a lei para deixar obrigatório essa ampliação. O teste do pezinho, então, vocês estão vendo, é um teste gratuito e ele é feito a partir de gotinhas de sangue, colhido principalmente ali da região do calcâneo, calcanhar do recém-nascido, né? É um lugar que é bastante vascularizado, né? Não é tão dolorido quanto se fosse fazer em outra região e tem a quantidade necessária de gotas de sangue para preencher todo o papelzinho ali, o papel filtro para o exame, né? E ali é muito mais simples do que ter que fazer coleta venosa para fazer isso aí, para pegar uma veia, precisa de gente treinada, equipamentos, né, especializados, fora o risco, né, de ser muito mais invasivo. Então, no calcâneo, ali na região do calcanhar, é muito mais simples. O momento da coleta não pode ser, isso é importante, né, não pode ser antes de 48 horas de alimentação proteica, né, e não pode passar também de 30 dias, porque existem algumas doenças que dependem da criança ter ingerido alimentação para manifestar, como por exemplo a fenilcetonúria, que se a criança não tiver ingerido a aminoácido com a fenilalanina, não vai dar positivo no teste. Por isso precisa ser colhido o teste de pezinho, normalmente é colhido na alta da criança, no momento da alta após 48 horas. Aí aqui vocês estão vendo como que é o exemplo do papel, né? O local onde é feito a punção, sempre nas laterais da região do calcâneo, faz a punção, faz o mordendo do calcanhar, com a gotinha vai preencher todos esses pontos para marcar, é um papel que vai absorver o sangue e esse papel é encaminhado para o laboratório. Bom, algumas das doenças que são diagnosticadas pelo teste do pezinho, vamos falar rapidinho delas. A primeira é a hiperplasia adrenal congênita, né, que são síndromes que caracterizam por deficiências enzimáticas na síntese de esteroides adrenais. Então, o diagnóstico precoce e adequado, a gente consegue melhorar o padrão de crescimento, que pode ser normalizado na maior parte dos casos, além de também evitar, né, situações aí que podem levar até ao óbito da criança, principalmente por desidratação e distúrbio hidroeletrolítico e outras coisas que a gente vai ver, né? As principais enzimas envolvidas que estão faltando na hiperplasia adrenal congênita são essas aqui circuladas, a 21-hidroxilase, responde por 95% das vezes. E em menor proporção, a gente tem a 17-alfa-hidroxilase e a 11-beta-hidroxilase. Então, normalmente, a gente vai estar frente a uma deficiência de 21-hidroxilase e que, como vocês podem ver aqui, ela vai participar do metabolismo do colesterol lá na adrenal, né? Que ele vai formar o cortisol, vai formar estradiol, androgênicos, né? E aldosterona. Com o corte, com a falta dessa enzima aqui, a gente vai deixar de ter a produção esses produtos finais aqui. Vamos entender como que funciona, né? Então, a gente está vendo aqui a 21-hidroxilase, ela vem aqui o colesterol na linha de produção, pregnenolona, progesterona, e vai com produto final aldosterona. A 21-hidroxilase entra aqui. Aqui na formação do cortisol,
entra a 21-hidroxilase nesse ponto aqui, e a formação aqui de testosterona e estradiol não tem a ação da 21-hidroxilase. Então, a gente imagina como se fosse essa cascata aqui, o colesterol lá em cima, a 21-hidroxilase normal, e a cascata ela vai abastecer os laguinhos aqui de forma igual. Tudo funcionando direitinho. Então a gente vai ter aldosterona, cortisol e andrógenos numa forma simétrica, certo? Quando ocorre a falta, a deficiência da 21-hidroxilase, o que acontece? Todo o colesterol que a gente tem para metabolizar, ele acaba sendo desviado para esse lado da cadeia, então a gente vai ter muito mais androgênio e muito menos cortisol e aldosterona. Aí, olhando a nossa cascata aqui, é como se a deficiência da 21-hidroxilase interrompesse o fluxo de formação desses aqui e toda a cascata é desviada para acúmulo de andrógenos. Então, a partir daí, o que a gente já espera? Mais androgênio, e o andrógeno ele é virilizante. Então, a gente vai ter uma virilização da criança. E menos cortisol, menos aldosterona. Lembrar que a aldosterona ela participa da homeostase eletrolítica e hidroeletrolítica do nosso organismo em relação a sódio e potássio, e o cortisol, principalmente em reações que envolvem estresse, inflamação, né? Então vai ser uma criança com distúrbios hidroeletrolíticos importantes e com virilização. Aqui é só para lembrar o feedback, né? Aqui o hipotálamo aqui, ele vai produzir hormônio que vai, a CTH, que vai estimular as adrenais vão trabalhar, normalmente funciona, e isso tem um feedback negativo, orientando o cérebro, ó, não precisa mais que eu já produzi. No caso da falta da enzima, a gente vai ter a redução do cortisol e vai deixar de ter esse feedback negativo. Então ele vai continuar produzindo, isso vai aumentar a produção dos andrógenos lá na adrenal. Bom, a deficiência de 21-hidroxilase, então a gente vai ter três formas de doença. A forma clássica, perdedora de sal, que é a maioria, 70, 75%. A forma clássica que não perde sal, e a forma que não é clássica, a forma não clássica. Essa forma clássica perdedora de sal tem a sua variaçãozinha em relação ao sexo feminino e sexo masculino. Por quê? O sexo masculino, ele depende realmente do andrógeno, né? Para fazer a diferenciação do pênis e do escroto, né? A descida dos testículos, isso tudo é influenciado pelo próprio andrógeno, a testosterona. Então, no sexo masculino, o que vai acontecer? A criança nasce com a diferenciação normal. Vai nascer com pênis normal, escroto normal, mas muito provavelmente em tamanho aumentado, uma macrogenitossomia, já ao nascimento, que pode passar despercebido. Às vezes a pessoa fala, nossa, nasceu com saquinho grande, pênis grande, e não percebe que isso aí pode ser alguma coisa relacionada a alguma patologia, né? O grande problema aqui é que depois, tanto no menino quanto na menina, né, a gente vai ter o problema com a deficiência do mineralocorticoide, aldosterona, que vai se manifestar principalmente ali a partir da segunda semana de vida, com a que a gente chama de crise adrenal. Então a criança chega vomitando demais no pronto-socorro, um bebê de 2 semanas, vomitando, desidratado, hipotenso, hiponatrêmico, hiperpotassêmico, né? E se a pessoa que estiver atendendo não perceber, pode até pensar, isso aqui pode ser uma jeca, uma virose, essa criança vai morrer. Então precisa ser tratada porque ela evolui muito rápido para óbito, né? Já a menina, o que acontece? Ela não deveria ter esse andrógeno nesse momento,
para que o genital não se diferenciasse da forma masculina e corresse o caminho para a forma feminina. Então a gente vai ter uma virilização da genitália feminina na parte externa, com aumento do clitóris, a fusão dos grandes lábios em graus variáveis, né? Porque a testosterona faz o grande lábio ele se fundir para formar o escroto. Quando não tem, ele não se funde e forma os grandes lábios. E até a formação de um seio urogenital. Isso vai decorrer do excesso de andrógenos, né? Então, o que é importante fazer essa triagem neonatal? Detectar esses casos graves da doença, que são os perdedores de sal, né? Para prevenir que ele, de repente, chegue numa urgência no pronto-socorro aí com hipotensão, já quase em choque hipovolêmico, né? E além disso, evoluir com dano, né? Cerebral e morte. A gente vai inibir isso aqui fazendo um diagnóstico da hiperplasia adrenal congênita e já iniciando com a reposição dos hormônios, né? Outra coisa, impedir ou reduzir o tempo de registro civil incorreto, que pode incorrer em meninas afetadas virilizadas. Então, às vezes, faz uma diferenciação tão importante que, às vezes, a pessoa nasce e acaba sendo tomada como um menino e vai até ser registrada como menino e só vai descobrir mais para frente que não é. Isso é muito complicado também. Prevenir os efeitos progressivos do excesso do androgênio também. Baixa estatura, né, e distúrbios psicossociais. Baixa estatura porque ele também vai estar envolvido ali no fechamento precoce das epífises, né, as cartilagens de crescimento. E é a única forma, a triagem neonatal, de reconhecer precocemente os meninos com a forma virilizante simples. Porque, na verdade, esses meninos aí, eles vão só manifestar a simples, que não perde sal, né? Eles só vão manifestar mais tardiamente, por volta dos 6 anos, com uma puberdade precoce. E assim, no teste do pezinho, a gente consegue identificar bem nessa época do início da vida. Então, são os 3 tipos que a gente vê aqui. A forma clássica, perdedora de sal, forma clássica virilizante simples e a forma não clássica, né? A forma perdedora de sal é a forma mais grave. Vocês já entenderam por quê, né? E é a que deve ser tratada mais precocemente. Meninas podem nascer com a genitália semelhante à masculina e a gente vai ter uma genitália ambígua. E é nesse tipo que pode ocorrer, né? No tipo perdedor de sal, né? A crise adrenal que chega de forma súbita, perda de apetite, vômitos excessivos, né? E o restante que vem junto, né? Dor de barriga, fraqueza, febre, confusão, desmaio, perda da consciência. E nessa situação, atendimento imediato é essencial. A forma clássica virilizante simples, ela não perde sal, né? E pode ocorrer a genitália ambígua nas meninas, só que essa aqui não vai perder o sal, então não vai ter a crise adrenal, né? Devido ao baixo nível de cortisol, os bebês pode ter hipoglicemia, hipotensão e não ganham peso como deveriam. É aqueles casos que são mais arrastados e ninguém descobre a causa, né? Ambos os sexos, se a doença não for diagnosticada e tratada precocemente, a puberdade vai acontecer mais cedo. Vai ser uma puberdade precoce, por isso chama virilizante, simples, né? Isso faz com que a criança vai ser menor do que o esperado, porque ela para de crescer muito cedo. Fecha as cartilagens de crescimento. E a forma não clássica é aquela que os sintomas vão se manifestar bem mais tardiamente, né? Com a puberdade precoce antes de 8 anos nas meninas e antes de 9 anos nos meninos, e é um pouco mais complicado. É lógico, a gente está falando de crianças que não fizeram a triagem neonatal, o teste do pezinho, porque todas aquelas que fazem já são diagnosticadas no nascimento. Aqui a gente está vendo, então, uma menina de 1 ano e 10 meses de idade, essas duas fotos aqui, clitóris aumentado e pode passar aqui despercebido como um pênis. E aqui um menino com 5 anos e 11 meses, com a genitália totalmente já desenvolvida, né? A outra
doença que é diagnosticada, que é bastante importante ter o diagnóstico precoce, é o hipotireoidismo congênito, né? É uma emergência pediátrica fazer esse diagnóstico nessa época da vida, né? No começo da vida, porque a falta do hormônio da tireoide leva a vários alterações que são irreversíveis, sendo principalmente o amadurecimento e funcionamento de vários órgãos, principalmente o sistema nervoso central. Então, uma criança com hipotireoidismo congênito não tratado, ela vai evoluir com hipotonia muscular, dificuldades respiratórias, a icterícia prolongada, lembra que a gente falou lá no começo, né, da icterícia neonatal, alguns sintomas clássicos do hipotireoidismo mesmo, né, um choro rouco, hérnia umbilical também é comum nessas crianças, tá? Alagamento de fontanelas e assim, importante, deficiente crescimento ponderostatural, são crianças que ficam muito baixinhas. Outra coisa muito importante, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e retardo mental. A partir do momento que se instala tudo isso aqui, acaba sendo irreversível. Aqui a gente está vendo, né, mais ou menos como que é a cara de uma criança. Ela vai ter essa cara aqui que chama de puff face, né? É uma cara toda arredondada, com a língua protuberante, né? Hérnia umbilical, fraqueza muscular, e a gente vai ter aqui surdez mutismo por surdez, baixa estatura, sinais neurológicos, é muito complicado, né? Aqui uma criança, né? Olha a hérnia umbilical aqui, né? Presente, aquela cara, né? Puff face com protusão da língua, né? Uma língua maior. Chega nesse estágio aqui, já é praticamente irreversível. E aí, aquela situação em que você diagnostica antes de evoluir, você simplesmente só começa a dar o hormônio da tireoide, que é o Puran. A criança vai tomar diariamente aquela dose, um comprimidinho, o resto da vida, mas vai ter o desenvolvimento completamente normal, tanto intelectual, neurológico, quanto também da parte de desenvolvimento e crescimento físico, né, somático. A gente vê aqui que, então, o hipotireoidismo é a principal causa evitável de deficiência intelectual e tem essa relação inversa entre a idade do diagnóstico com o início do tratamento e o quociente de inteligência. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico e tratar, melhor vai ser o quociente de inteligência. Quanto mais tardio é o diagnóstico e o tratamento, pior é o prognóstico intelectual dessa criança, né? Então, até aí vocês estão vendo qual que é a importância de todo esse diagnóstico da triagem metabólica. Agora, um pouquinho mais rápido, a fenilcetonúria também é um distúrbio metabólico diagnosticado pelo teste do pezinho e ele detecta a falta da enzima necessária que vai converter esse aminoácido fenilalanina em tirosina. E isso aí leva a um acúmulo no organismo, principalmente no cérebro, que leva à deficiência mental. Mesma coisa também, né? É mais ou menos análogo. Deficiência intelectual, convulsões, náusea, vômito, erupção cutânea, semelhante a um eczema. Eles falam de odor corporal característico de rato ou de mofo. A criança que é diagnosticada precocemente com o teste do pezinho e tratada vai ter um desenvolvimento normal. E qual que é o tratamento? Dieta restrita em fenilalanina, que vai permitir o crescimento e desenvolvimento normal. Toda vez que vocês pegarem um alimento, na maioria deles vai estar escrito: atenção, fenilcetonúricos. Este alimento contém fenilalanina. Então isso é lei de ter no alimento, né? Acho que até na Coca-Cola, na latinha da Coca-Cola tem escrito isso aí, mas é muito comum, né? E é a forma de tratar a criança que tem a falta dessa enzima. Não dá para repor. Aqui é só para mostrar a cadeia, né, de como que a fenilalanina ela é convertida através da enzima, né, e vai transformar lá. Isso aí vai fazer acúmulo da fenilalanina no organismo, levando a fenilcetonúria.
tá bom? Mas é só para mostrar como que é. A fibrose cística é outra doença também diagnosticada no teste do pezinho. E ela é uma desordem genética, tá? Aqui não é metabólico, é genético, que caracteriza por secreções mais espessas no organismo, principalmente pulmão e pâncreas. E essas secreções mais espessas levam a um processo obstrutivo crônico, né? É aumento da viscosidade do muco. Então, isso aí, essa obstrução crônica, processo obstrutivo crônico, leva a bronquiectasias pulmonares, tá certo? E o pulmão fica cheio de cistos repletos de muco e perde a sua função respiratória. Então, a criança, o paciente acaba evoluindo com insuficiência respiratória. E no pâncreas ele vai obstruindo os ductos e tudo, e o pâncreas acaba não conseguindo ter o seu funcionamento correto, principalmente da parte digestiva, né, com as suas enzimas digestivas e não exatamente a parte de insulina, né? O pâncreas tem duas partes, uma parte que secreta insulina e outra parte que secreta as enzimas digestivas. Isso aqui vai acometer principalmente as enzimas digestivas. Tratamento da fibrose cística é muito complicado também, né? É acompanhamento regular médico até o final da vida, com reposição, suplementação vitamínica, fisioterapia respiratória, né? Reposição de enzimas pancreáticas, e a mortalidade é muito elevada, né? 34% só dos pacientes chegam à idade adulta, sendo que 10% só ultrapassa 30 anos de idade. Então, a média de sobrevida dessas crianças em torno de 28 anos. E o diagnóstico precoce, o que vai ajudar? Vai ajudar numa intervenção para tentar adiar o máximo possível todos esses acontecimentos, né? E de repente preparar a criança para um transplante pulmonar, para conseguir prolongar um pouco a vida dessas crianças, tá bom? A doença falciforme é uma hemoglobinopatia que também é diagnosticada no teste do pezinho. Ela tem alteração na estrutura da hemoglobina, que vai formar a hemoglobina anormal, que é chamada de hemoglobina S. A hemoglobina S é aquela que, em situações de hipóxia ou estresse ou desidratação, ela tende a tomar a forma de foice. E o grande problema dessa estrutura alterada da hemoglobina é que ela não consegue progredir facilmente pelos capilares e vai obstruindo os capilares, causando síndromes obstrutivas, né? A gente vai ter, além da anemia, né, já que a hemoglobina ela é retirada muito frequentemente do sangue, ela é destruída. A gente vai ter icterícia, vai ter dor óssea, articulada, abdominal, infecção de repetição, tudo por conta de crises vaso-oclusivas, tá certo? Às vezes até acidente vascular cerebral, que não é raro. Tudo por conta do acúmulo e da vaso-oclusão causada pelas hemoglobinas defeituosas, tá bom? A deficiência de biotinidase é outra enzima também, que também vai se manifestar a partir da 7ª semana de vida. A gente consegue fazer o diagnóstico no teste do pezinho. Ela evolui com crise convulsiva, hipotonia, microcefalia, também atraso do desenvolvimento motor, alopecia, dermatite eczematoide. E vai cursar com esse tipo de essas características de lesão, né, que a gente vê aqui, com bastante dermatite, né, atraso no desenvolvimento, e o tratamento também aqui é a reposição da enzima, tá bom? Bom, seguindo, a gente vai ter aí o teste da orelhinha, né? Então, a parte de triagem neonatal, teste do pezinho, foi isso que a gente falou principalmente. O teste da orelhinha é um teste muito simples de ser feito. Normalmente quem faz é a fono, né? É um aparelhinho que ela vai colocar no ouvido da criança, ele vai emitir ondas sonoras, essas ondas vão até o ouvido, bate e retorna. E o aparelho ele vê
se o funcionamento do tímpano e dos ossículos estão dentro do previsto como normal, né? É muito importante isso aí, não dói, dá para fazer com a criança dormindo mesmo, né? Então a gente está vendo aqui, o aparelhinho vai ser colocado lá, o som ele sai do aparelho, progride, bate na cóclea, bate no tímpano, tem toda essa vibração, a cóclea estimulada e a vibração retorna para o ouvido e a sonda captando a vibração, ela fala que o teste está ok, tá certo? Por que que é importante fazer um diagnóstico se o aparelho auditivo está funcionando direitinho? Porque para falar, a criança precisa escutar. Agora vocês vão lembrar, quando que a criança começa a falar? Pelo menos algumas palavrinhas depois só de 1 ano. Se a gente passar, deixar essa criança com 1 ano e meio, para esperar ter a ideia se está escutando bem, já perdeu um tempão aí de tratamento e vai ser uma criança que vai ter dificuldades escolares e dificuldades para falar. Então, fazendo um diagnóstico ali no alojamento conjunto, a gente, se identificar alguma alteração, pode tomar providências. A primeira coisa que acontece é falhou, não passou no teste. O que pode ter acontecido? Será que aqui dentro do canal aditivo não tinha líquido, restinho de substâncias do parto, né, que entrou aqui e atrapalhou? Pode ter acontecido. O que é feito nesses casos? Reagenda esse teste para 1 mês depois, 2, 3 meses depois e repete. Se dessa vez funcionar, ótimo, passou no teste. Se não funcionar, essa criança é encaminhada para o otorrino e aí o otorrino ele vai se encarregar de fazer um diagnóstico mais preciso e mais acurado. Lembrar que todos esses testes são testes de triagem, né? Eles não são tão específicos, eles são mais sensíveis do que específicos. Da mesma forma que a triagem neonatal. Quando sinaliza, por exemplo, aparentemente tem hipotireoidismo, a gente vai fazer exames além para fazer o diagnóstico correto de hipotireoidismo. É uma coisa da hiperplasia adrenal congênita, ele só sinaliza que pode haver o problema ou não, tá? O teste do olhinho é chamado de reflexo do olho, reflexo vermelho, né, do olho. Ele a gente é feito, isso aqui pode ser feito pelo próprio pediatra mesmo. No momento da alta ou em qualquer momento, você vai colocar uma fonte de luz, se você tiver o oftalmoscópio, né, e vai passar pela íris da criança e vai tentar visualizar um reflexo vermelho. O fundo do olho dele tem que ser vermelho. Da mesma forma, quando antigamente tirava aquelas fotos de papel e a pessoa saía com o olho vermelho, né? Por que sai com o olho vermelho? Porque a luz ele pega e reflete a retina, que é vascularizada. Então o vermelho reflete a cor do sangue. Quando eu não consigo ver esse reflexo vermelho, significa o quê? Alguma coisa dentro do globo ocular ou no próprio globo ocular está me impedindo de visualizar o fundo do olho. O que pode ser? Pode ser uma opacidade da córnea, uma catarata aqui no cristalino, uma catarata congênita, ou pode ser também, o que é muito falado, né, um tumor aqui da retina, conhecido como retinoblastoma, certo? Qualquer uma dessas situações pode me impedir de visualizar o fundo do olho. E aí a gente vai ter um exame dessa forma, né? Aqui o exame normal, o reflexo vermelho normal dos dois olhos. Aqui embaixo, à esquerda, a gente percebe alguma coisa aqui que está me dando dúvida. Será que eu estou vendo alguma coisa ali? Aqui nesse olho esquerdo normal. E aqui do olho direito, aqui, na imagem da direita nossa aqui, o olho direito completamente sem o reflexo vermelho e a gente vê que está ausente. Bom, frente a um caso desse aqui, vamos encaminhar para o oftalmologista e o oftalmologista vai fazer uma oftalmoscopia direta, certo? Com visualização, com dilatação do olho, porque a gente não faz a dilatação, e vai dar o diagnóstico correto.
Se for um retinoblastoma, por exemplo, diagnosticado nessa fase super inicial, ele pode ser tratado com resposta clínica satisfatória e cura. E a criança sai curada. Grandes problemas. Não faz o diagnóstico nessa faixa etária, o tumor ele cresce, toma o olho todo e a criança não tem mais condição de ter o olho e o tratamento é perder o globo ocular. Então é muito complicado, né? Então é importante isso que eu estou falando desde o começo. Todos esses testes de triagem neonatal que são feitos no alojamento conjunto são muito importantes, tá bom? E, por último, né, a triagem neonatal de cardiopatias congênitas críticas. Também super simples de fazer, né? Vai ser feito ali com 1 a 2 dias de vida da criança. Normalmente antes da alta, leva a criança, vai fazer uma oximetria de pulso nessa criança. A gente vai colocar um sensor lá na mão direita, né? Um sensorzinho na mão direita do oxímetro, vai anotar quanto deu. Por exemplo, aqui deu 96. E depois vai colocar o sensor e vai colocar em um dos pés, direito ou esquerdo, pode ser no mesmo pé, e vai ver quanto deu. Aqui também deu 96. Qual que é como a gente interpreta esse resultado? Quando a gente tem a oximetria em qualquer um deles menor que 89%, a gente vai considerar positivo que pode ser que haja uma cardiopatia aí. É lógico, deu 89, espera um pouquinho, afere de novo. Às vezes é alguma alteração, às vezes está muito frio, não colocou direito, o sensor não estava bem colocado. Confirmou que é 89, teste menor que 89, teste positivo, vamos encaminhar essa criança para cardiologista e complementar o exame com o ecocardiograma, tá? Por que a gente faz isso aí? Porque é muito mais simples fazer uma oximetria de pulso em todas as crianças do que mandar todas as crianças para fazer um ecocardiograma. Né? Imagina uma sala só para toda criança que nasce, um médico especializado em fazer o exame, né? Isso aí é inviável. Se a diferença entre... Deu mais que 90 a saturação, mas a diferença entre a mão e o pé for maior ou igual a 4, a gente está como duvidoso. Né? Exemplo, 96 na mão, 90 no pé. É maior que 4. Então, é duvidoso. O que vamos fazer? 1 hora após, repetimos o teste. Se mantiver esse resultado, repete mais uma vez após 1 hora. E se ainda assim, nessa segunda repetição, se mantiver, né, é a terceiro exame, né, a segunda repetição, se mantiver alterado, a gente considera como positivo e encaminha para o cardiologista. E o negativo é sempre que for maior que 95 e a diferença menor que 3. Tá bom? Qualquer um desses aqui, aqui tem que ter E, tá, pessoal? Aqui pode ser ou, se for entre 90 e 94, ou diferença é duvidoso. Aqui tem que ser maior que 95 e a diferença menor ou igual a 3. Aí a gente considera como um teste negativo para doenças e a gente vai dar alta segmento na rotina, tá bom? Isso é muito perguntado, tá, pessoal? Como é feito e o que diagnostica. O que diagnostica, então, já que a gente está falando disso, são as cardiopatias congênitas críticas. Então, lembra que na vida intraútero, na vida fetal, o coração do feto ele tem aquelas pontes, aqueles canais em que o sangue passa, o canal arterial, que vai ligar, tem o canal arterial e o ducto arterial. Eles ligam o lado direito com o lado esquerdo do coração. Está passando o sangue por ali. Existem algumas situações, algumas malformações do coração em que o sangue depende desses canais
para passar do lado esquerdo para o direito e vice-versa. Porque tem alguma malformação, está obstruído para trás. Exemplo, né? Exemplos. A tetralogia de Fallot, hipoplasia do coração esquerdo, circulação em paralelo, como transposição de grandes artérias. Essas doenças aqui podem depender do canal arterial, tá certo? Quando o canal arterial, quando a criança nasce, o que acontece? Até então, a placenta era responsável por produzir substâncias que mantinham o canal arterial aberto. Saiu do útero, perde a conexão com a placenta e o canal arterial começa a fechar sozinho. Sendo que até o 5º dia de vida, mais ou menos, ele fecha completamente. Se essa criança estava na dependência da abertura desse canal para estar viva, o coração funcionar direitinho, se o canal fecha, ela vai entrar em choque. E como a gente vai saber? Só se não foi feito nenhum exame anterior, como o teste do pezinho, só quando a criança adoecer e ficar grave. Então, por isso que hoje é muito importante fazer o teste do coraçãozinho para tentar identificar se essa criança ela pode ter algum tipo de doença dessa forma. Qualquer alteração no teste do coraçãozinho vai para um ecocardiograma e o ecocardiograma vai identificar. Caso faça o diagnóstico dessa criança, o que a gente deve fazer então? Então aqui a gente tem aqui, né? A gente fez um diagnóstico da criança, vai lá, vai fazer que ela tem uma cardiopatia crítica, deu alterado o teste do coraçãozinho. Vai fazer o eco, né? E o eco vai identificar o que pode estar acontecendo. Vamos então. Essa criança vai ter que necessariamente esperar um momento melhor para fazer uma cirurgia corretiva do coração. Nem sempre ela já está apta, né? O tratamento inicial, então, para manter o canal arterial aberto e não deixar ele fechar, é o uso da prostaglandina E1, né? Que ela é inibidor de indometacina, né? E ela vai manter o canal arterial aberto patente pelo tempo que a gente vai deixar ela infundindo, é infusão contínua, tá? É em acesso venoso profundo e essa criança tem que ficar em UTI. De qualquer forma, das duas aqui, a gente vai ter que dar a prostaglandina, é o tratamento correto para manter o ducto arterial, canal arterial aberto. Não pode dar anti-inflamatório indometacina, porque aí esses anti-inflamatórios são inibidores de prostaglandina. Se a gente faz isso aí, a gente aumenta a chance do canal fechar e a criança evolui com choque, tá certo? Então, vai ficar lá no alojamento conjunto. A gente vai fazer todos esses testes, vai observar a criança desenvolvendo, a criança bem alta para ela. A gente tem o documento também, recomendações para entrar, recomendações de alta também, tá certo? Bom, pessoal, então, eu sei que a aula é bem grande, bastante assunto, mas já é uma revisão, porque é a mesma aula que a gente deu no 4º ano, né? É isso. Caso alguém tenha alguma dúvida, é só me procurar. A gente pode conversar com o maior prazer. Estou lá de segunda, quarta e sexta de manhã, tá certo? Um abraço para todos. Espero que vocês tenham pelo menos relembrado desse tema que é um pouquinho complexo. Abração para todos. Tchau, tchau.